Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação em Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP Sindicato e a TV Câmara, Canal 16. Educação em Debate fala sobre assuntos relacionados à educação. E na noite de hoje nós vamos falar sobre o 5º Seminário Regional Sul da ANPAI. E para falar conosco sobre esse importante evento que acontecerá no ano de 2018 aqui em Passo Fundo, nós temos o prazer de receber o professor e doutor em História, Telmo Marcon, professor da UPF, e que vai conversar um pouquinho conosco a respeito desse tema tão importante e tão atual como é o seminário da ANPAI para esse ano. Então, boa noite, Telmo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Eduardo, boa noite aos telespectadores. Prazer também de estar aqui nesse momento e falando de questões de educação, também divulgando esse evento que vai acontecer no mês de abril do ano que vem, de 11 a 13, um evento que tem uma projeção de ser grande, né? A intenção é que seja grandioso, né? Exatamente, estamos assim agora numa fase de mobilização. Ele é um evento promovido pela Associação Nacional da ANPAI, né? Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Fala um pouquinho da ANPAI, exatamente como é que o pessoal não conhece muito, né, o trabalho da ANPAI. Né? A ANPAI é uma associação importante no campo da educação, junto com a ANPED, que tem um conjunto de iniciativas ali de pesquisadores no campo da educação, principalmente no campo das políticas de educação. Tem também a revista que traz a mesma denominação, uma revista importante do cenário educacional brasileiro. São várias linhas de pesquisa dentro da ANPAI, depois a gente pode detalhar um pouco mais como isso também está previsto no evento. Então, há uma associação nacional que reúne pesquisadores, que também os pesquisadores desenvolvem pesquisas, que são pesquisas que deveriam dar esse subsídio, né, para a elaboração das políticas da educação. Às vezes tem acontecido, em outros momentos, muito pouco, né? Então tem a Associação Nacional que ela desenvolve um evento a cada 2 anos, acabou de acontecer esse ano um evento nacional, e a cada 2 anos intercalado, então tem eventos chamados regionais. Tá, vamos entender um pouquinho. Então, a ANPAI, ela, na verdade, desenvolve eventos todos os anos. Todos os anos. Um nacional e depois alterna com eventos regionais. No caso desse ano é regional, no ano que vem é regional. No ano que vem vai ser regional, e o regional ele pega, então, no caso nosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uhum. E vai ser aqui na UPF? E vai ser na Universidade de Passo Fundo, né? Temos aí, nos colocamos como candidatos aí para a realização do evento. Uhum. E estamos agora num momento importante de finalização da proposta de trabalho, que já está praticamente a programação está concluída, e agora então estamos num momento de divulgação, de divulgação nos diferentes espaços, nas redes, nas escolas, nas universidades. Eu ia te perguntar isso. Quem é o público desse evento, Telmo? São professores? São só pesquisadores? São estudantes? Quem faz parte desse público? O evento, a ANPAI tem uma abertura bastante grande, inclusive, e diálogo muito forte com as redes municipais e estaduais de educação. Evidente que tem um público ali mais focado, mais forte, que é o público vinculado aos programas de pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, envolvendo também cursos de graduação das licenciaturas, né? Tem um diálogo forte com as licenciaturas. E também tem um diálogo muito forte com as redes e as escolas, professores da escola, das redes municipais, estaduais e também da rede privada, né? Tem um público assim bastante E esse aberto. Público é o que vocês esperam receber agora nesse evento? Agora nós estamos assim tentando difundir a proposta, né? Que vai, depois podemos discutir um pouco mais sobre a temática que foi escolhida, uma temática muito provocativa, né? Sim. E que hoje diz respeito aos grandes debates nacionais e internacionais. Até eu já ia te perguntar sobre isso, porque eu acho que a proposta em si, o título em si, ele é extremamente sugestivo. São políticas educacionais como campo de disputa
tensões entre o público e o privado. Isso. Me fala um pouquinho dessa proposta e o porquê dessa proposta nesse momento, então. Isso. Então, nós estamos assim acompanhando já há mais tempo, de um modo mais intenso nos últimos 2, 3 anos, 4, 5 anos, né? Mas aqui nos últimos 2, 3 anos muito mais intenso, principalmente depois que o governo Temer assumiu a presidência, uma forte expansão do setor privado no campo da educação, e é um setor privado aqui com compromissos estritamente empresariais. Então, temos sentidos assim, várias instituições que estão expandindo seus campi, né? A própria educação à distância que vem se expandindo muito, e é uma educação à distância em parte também patrocinada por grupos. Por grupos? Eles se apresentam como grupos empresariais, então eles atuam nessa linha. Então, ao mesmo tempo que nós temos toda uma trajetória histórica de lutas, né? Eu acho que esse é o fator mais importante. Porque o título do Congresso é Tensões entre o Público e o Privado. Isso. Onde é que tu identifica, como é que tu analisa essa questão da tensão entre o público e o privado? Existe hoje, de fato, uma disputa pela questão da educação hoje no Brasil entre o público e o privado? Como é que está essa relação hoje? Não tem dúvida. Se nós olharmos assim para os últimos 30, 40 anos, principalmente o período pós-abertura nos anos 80, com a pressão de movimentos e organizações sociais no sentido de constituir direitos. A Constituição de 88 ela avança muito nesse sentido, já com um capítulo sobre educação, dos mais avançados que já teve até então. Depois vem a LDB em 96, que também, com todos os problemas que teve, ela conseguiu trazer um conjunto de direitos, né? E uma ideia de educação pública. Essa ideia de educação pública, que já, desde o governo Fernando Henrique, ela é muito tensa, né? Entre o setor mais privado, empresarial, e o setor mais público, aqui pensando não só no sentido do público estatal, mas do público também das universidades comunitárias, que são importantes e que têm um papel bastante significativo na educação brasileira. Então, essa é uma disputa que está muito forte. E o que a gente vem percebendo nos últimos anos é um enfraquecimento, vamos dizer assim, dessa proposta de ideia de educação pública. O setor público, né? Ele vive pressionado de todos os lados, né? E, inclusive agora, com cortes de recursos, inclusive esse congelamento que houve dos recursos, né? A PEC do fim dos tempos, fim dos dias, né? A PEC 55, essa né? ali foi assim... Onde congelou por 20 anos, isso. Né? Todos ela os congela e aí ela tem um impacto extremamente grande que ainda não dá para, no certo sentido, não dá para avaliar ainda. Mas se nós olharmos mais para frente, visualizaremos certamente impactos substanciais. Inclusive tem uma reportagem que saiu no Correio do Povo de hoje falando sobre na área da assistência social. Uhum. Há um cálculo que em 10, 20 anos haja uma redução real de 50% dos valores. Por causa do congelamento. Então, por exemplo, hoje, se você tiver um crescimento da economia, nós vamos ter uma redução significativa do percentual do PIB na educação, que já é um percentual extremamente comprometido ali, em torno de 5 e pouco por cento. Porque independente do crescimento da economia, o valor aplicado ele continua sendo o mesmo, apenas corrigido pela uma suposta inflação que a gente sabe que agora vai ser 1%, 1 e pouco por cento, né? Sim, praticamente não vai ter céu que se projeta ali. Então esse vai ser um primeiro impacto que me parece importante para entender. Então, o que significa isso? Significa você retirar recursos da onde? Do setor público. E repassar diretamente para o setor privado. E de projetos, por exemplo, que poderiam garantir mais, por exemplo, bolsa de estudo para alunos carentes, ou mesmo dentro das políticas sociais de cotas e outras, que elas vão progressivamente ficar comprometidas. Quer dizer, na medida que você não tem recurso aumentado, você tem todo um conjunto de políticas aí também por força do Plano Nacional de Educação, de ampliar os investimentos, que esse que é o problema.
Então você de um lado corta e do outro lado a legislação e as políticas avançam no sentido de expandir os investimentos. Então, mas é uma conta que não fecha, na verdade. É uma conta, né? que não fecha, não vai fechar. E a tendência é que ela feche menos ainda na projeção. Ao passar dos anos, né? Com certeza. Então, esse quadro é um quadro muito crítico do ponto de vista de uma educação que ela seja uma educação pública, que assegure, por exemplo, não só o ensino, mas que assegure também a pesquisa. Na medida que você corta recurso, você vai ter também uma dificuldade de ter alunos no mestrado, alunos do doutorado, ou o projeto que tinha feito bastante sucesso, Ciências Sem Fronteira, foi simplesmente cortado, extinto, zerado, extinto. Então, os próprios financiamentos do FIES, né? Isso, ali está, agora fizeram uns ajustes aí, vamos ver como é que fica. Então, você tem um conjunto de ações que elas vão evidenciando, né? Eu acho que esse é o fato importante, um fortalecimento de setores privados, empresariais, no campo da educação. A gente fala em educação pública e eu acho que é sempre bom lembrar que a maioria dos países, e eu não vou ousar dizer todos, mas a maioria dos países civilizados e decentes que nós conhecemos, tem o Estado como gerador de uma educação pública de qualidade. Podemos citar países da Europa e de outros continentes, inclusive, onde é forte a presença do Estado em setores como a educação, e uma educação de qualidade. Como é que tu avalia a nossa educação? Se tu pudesse fazer assim, um breve resumo do que foi essa nossa educação, o que ela tem sido e hoje como é que ela se encontra a educação pública? Qual é a tua avaliação sobre esse campo atualmente? Se nós olharmos assim um pouco para a história da educação, é calamitosa, né? Nós temos ali 70, 80 anos de história das primeiras universidades brasileiras. Nós temos assim um conjunto de metas que a Constituição estabelece, que a LDB estabelece e que o Plano Nacional de Educação estabelece. Que é? Erradicar o analfabetismo. Coisa que não se conseguiu não ainda. Não é nem de adulto. De adulto, as propostas são de reduzir, mas de eliminar diz respeito a crianças em idade de estar na idade escolar. Na idade... Hoje se estima ali, tem dados que apontam um pouco para isso, em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhões de crianças que estão fora da escola. Ou seja, em outros crianças países, que deveriam estar na escola já. Não estou nem falando de 8, 10, 12 anos, são crianças de 6, 7, 8 anos ali, né, que é a fase que inicial da alfabetização. Além do que a lei obriga a estar na escola. Exatamente. Então, nem isso você consegue atender. Então, por várias razões, né, e por diferenças também de contextos, né, mas são dados que assustam ainda. Países extremamente pobres, com grandes dificuldades, por exemplo, cito o caso de Cuba, que conheci algumas experiências de educação, inclusive visitei o Museu do Analfabetismo, né? Sim. Que é onde você tem toda uma história ali que conseguiram resolver isso nos anos 60. Né? Aqui, quando o João Goulart assume nos anos 60, há dados que mostram que o analfabetismo chegava a 60%, 65%. Eu acho que até mesmo aqui na América do Sul, tu falou agora um pouquinho sobre o início da nossa universidade, é uma história de 70 anos. Em contraponto, nós temos aqui Argentina e Chile com faculdades de universidades de 300, 400 anos, mais ou menos isso, né? Muito consistentes, muito né? Consolidadas, assim. E com uma educação bem mais consistente que a nossa, né? Por exemplo, se pega a Argentina, esses setores privados no campo da educação praticamente não têm expressão. Só se, talvez daqui para frente, por força dessas mudanças políticas também que isso ocorra. Mas até o momento, nos contatos, nós temos convênios com universidades da Argentina, principalmente da Grande Buenos Aires, e os dados são claros. Poucas instituições que não são públicas. Então, a ideia de educação pública continua muito forte lá. E sempre lembrando que eles têm um bom nível educacional, né? Os números apontam isso, né? Isso. Então, nós temos, assim, gargalos que eles não estão sendo enfrentados. E ali eu acho que talvez a gente teria que problematizar um pouco ali por que isso acontece também, que eu acho há um conjunto de problemas de políticas, de investimento, de formação de professores, professores que são insatisfeitos no trabalho que desenvolvem, pelas condições que têm,
pelas precariedades que tem, pelas questões salariais. Aqui no Rio Grande do Sul a gente vem acompanhando isso desde os anos 80, né, das grandes mobilizações que o CEPERGS vem fazendo, por exemplo, e que não conseguiram trazer resolver esse problema, retorno, né? Então, iniciativas que foram tomadas também que não foram para frente. Levadas adiante. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho continuando a nossa conversa com o professor Telmo sobre a questão do 5º Congresso da ANPAI regional e também sobre questões da educação. Voltamos daqui um pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos falando sobre o 5º Congresso Regional da ANPAI, que vai acontecer no ano de 2018 aqui em Passo Fundo. Estamos conversando com o professor e doutor em História, Telmo Marcon, e estamos conversando, Telmo, no primeiro bloco, a respeito da dinâmica hoje da educação pública, né? E nós temos, e essa relação que se tem hoje, e a tensão, que é o próprio título do congresso, né, do seminário, tensão entre o público e o privado. E quando a gente fala na questão privada, existe uma imagem, uma figura hoje que está muito presente nos discursos e nos debates, que são as parcerias público e privadas. Como é que tu vê essa possibilidade, já que a gente sabe que existe no Estado, inclusive vários municípios, em nível nacional também, a presença dessas parcerias? Como é que tu analisa ela nesse contexto atual da educação? Acho que é um debate sobre público e privado e é um debate que é a presença de organizações não governamentais que estão prestando assessorias importantes, importantes que eu falo aqui em termos de números, né? Para redes municipais, para redes estaduais e que são, no mínimo, questionáveis do ponto de vista de concepção pública da educação. Por exemplo, há um Instituto Ayrton Senna que teve uma expansão extremamente grande. Chegou em alguns momentos ali dos 7, 8 anos atrás, que ele estava em aproximadamente 2.200 municípios brasileiros prestando assessorias, se não para todas as escolas, pelo menos para algumas escolas. Parcialmente. Tem escolas aqui próximas, municípios próximos, como Marau, que também passou por essa experiência. Tem pesquisa já desenvolvida aqui junto ao programa de pós-graduação, mestrado, doutorado em educação, onde eu também trabalho, que eu orientei, pesquisando um pouco isso e mostrando um pouco assim a compreensão da educação, os procedimentos que esses institutos de assessoria, não é só o Ayrton Senna é um deles. São outros institutos. Outros também, mas ele tem um papel importante assim, porque ele está atuando, está muito presente, inclusive na região agora, discutindo, enfim. E é bom lembrar, né, que em que pese vir com a imagem de uma ONG, organização não governamental, ela tem sim fins lucrativos, né? Ela acaba por lucrar com isso, tendo esse um dos objetivos da sua atuação, ou não é assim? Claro, eles vão depois, iniciam o trabalho e eles vão depois vendendo material, vendendo assessorias, e aí é um trabalho que vai e que acaba que o poder público vai pagando, não sei se mais ou menos, né, mas que vai pagando. E a própria escola acaba ficando dependente daquele material, eles criam um sistema muito forte de controle, controle pedagógico com o material, a formação dos professores, o sistema de notas, tudo que é um sistema extremamente complexo ali e muito rigoroso, e eles têm um controle muito grande aí. E um dos problemas é que ele começa exatamente a estimular as disputas entre escolas, para ver quem é que é melhor, começam a criar tipo de gratificações para quem, e aí às vezes os gestores fazem isso também, temos experiências no Brasil, em vários municípios onde isso aconteceu, que você começa a criar gratificações para quem tira notas melhores. E estabelecendo um ambiente de extrema competição no nociva, ambiente escolar, pedagógico. Que deveria ser público. E se construir um cidadão que preze justamente pela solidariedade, né? Eu acho que essa é a ideia
de uma educação mais isso que construtiva? Isso, mas é isso que você vai encontrar nas políticas educacionais brasileiras, pós-Constituição de 88, é isso que você vai encontrar. É a ideia de formar um cidadão capaz de pensar, de um cidadão engajado, num diálogo forte com a comunidade local. Então, por exemplo, veja só como, em alguns casos, eu fico impressionado como gestores, eles menosprezam os recursos humanos que eles têm, que são os professores, seja da rede estadual, seja das redes municipais. Então, você despreza todo esse potencial, especialistas, mestres, doutores, graduados, enfim, e outros que estão ali trabalhando assim, e que deveriam ser exatamente prestigiados, né? No trabalho, eles são desconsiderados, você chama de fora alguém para tentar resolver o problema. Quer dizer, isso eu te trago um dado aqui, né, que eu acho que contribuiu bastante na nossa conversa. Na rede municipal, nós temos hoje em torno de 200 mestres que permanecem na rede, temos em torno de 10 doutores que também permanecem na rede e um número infindável, mais da metade, quase que 70%, de pós-graduados. Ou seja, nós temos uma rede hoje municipal, e eu posso falar porque sou da rede municipal, qualificada e, como tu dizes, né, usando bem esse material humano riquíssimo que nós temos, com trabalhos fantásticos, né? Claro. Eu acho que poderíamos ter algumas soluções. Eu quero que tu fale um pouquinho... Até porque uma das metas do Plano Nacional de Educação, exatamente, ele coloca isso, que é elevar o número de mestres e doutores nas redes. Exatamente, e é sobre esse Plano Nacional que eu quero que tu fale um pouquinho. Eu sei que tu tem uma visão um pouco pessimista com relação ao Plano Nacional e, obviamente, aos planos estaduais e municipal, que diz respeito à nossa região. Me fala um pouquinho, como é que está a questão do Plano Nacional? Ele existe ainda? Ele está na UTI? Ressurge? Como é que funciona o Plano Nacional e os planos municipais? Nós temos aí, em primeiro lugar, que o Plano Nacional de Educação é uma construção histórica. Em nenhum momento na história do Brasil houve tanta participação nas discussões, na construção da Conferência Nacional de Educação, nos debates sobre a produção desse material que depois vai exatamente confluir na elaboração da legislação, que é o Plano Nacional de Educação. E claro, quando o plano vai para o Parlamento, para o debate na Câmara e no Senado, aí ele encontra, evidentemente, muitas resistências. Não é por acaso que ele devia ter sido aprovado em 2010, foi aprovado em 2014. No Brasil se consegue até fazer isso, né? Mas ele está aprovado, o Plano Nacional é aprovado. A minha pergunta é o seguinte, assim, nós temos, ao mesmo tempo que temos o Plano Nacional, nós temos, por exemplo, uma reforma do ensino médio que delimita vários itens. Nós temos 20 metas no Plano Nacional, certo? Várias metas são prejudicadas pela nova legislação do ensino médio. Te falo aí, por exemplo, a questão da valorização do professor, é uma delas, né? Com certeza. Temos a questão, uma das metas lá do Plano Nacional fala do investimento, de onde vai sair esse dinheiro. Era para ser do pré-sal, mas nós sabemos que o pré-sal hoje ele já não nos pertence, pelo menos as notícias que nós recebemos de todos os dias é de que ele já não faz, o Plano Nacional não pode mais contar com o pré-sal. É nisso que eu te pergunto assim, como é que ele sobrevive com outras legislações vindo e atacando diretamente o plano? Na verdade o pré-sal seria um plus, seria um a mais para compor aqueles 10% previsto do PIB previsto para 2024. O que acontece é que, aquilo que já comentamos, quer dizer, o congelamento de aumento do PIB, né, e investimento, ele já matou o Plano Nacional de Educação ali. Não tem como você aumentar o PIB, porque ele está congelado. O que eu estava te colocando, quer dizer, há uma possibilidade, inclusive real, se houver um aumento da economia, um crescimento da economia, que esse PIB caia e não suba. Então, esse PIB que tu fala, o investimento da educação baseado no PIB, né? Baseado no PIB. Isso. Ele vai cair, né? Ele vai tender a cair. Pela lógica. Então, nós temos isso. Então, mas há um conjunto de outras metas ali, por exemplo, da garantia de escolas para a educação infantil. Não só de 4 e 5 anos. Que era uma meta agora para 2016, inclusive. Que já foi, né? Mas nem de 4 e 5 anos está atendida. Há um déficit grande. Quando você fala de 0 a 3 anos, que tinha
projeção de chegar a 50%, nós estamos assim muito abaixo. E aí você vai entrar depois no ensino fundamental, ensino médio, e ali os dados também sobre o ensino superior, que a ideia é elevar o número de graduandos no país, assim como de mestres, doutores, especialistas, enfim, são metas que ficam extremamente comprometidas. Prejudicadas, né? Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Então, o que sobrou do Plano Nacional de Educação é uma proposta que ela se tornou praticamente sem condições de ser executada. Em boa parte, com certeza, ela... Ou seja, existe a lei, né? Porque eu me lembro, 2014 ela foi aprovada, aqui em Passo Fundo em 2015 o Plano Municipal foi aprovado pela Câmara de Vereadores, ou seja, existe a legislação, mas existe a impossibilidade financeira de que se aplique, eu acho que a maioria daquelas metas que estão ali, né? E hoje tem o seguinte, um discurso muito forte dizendo que em outros países o investimento é muito mais baixo, que o Brasil, se chegasse a 10%, nenhum país no mundo investe tanto assim em educação. O que nós precisamos ver é que nós temos uma estrutura muito precária. Então nós temos que fazer um grande investimento para criar essas condições. Outros países já têm essas condições estruturadas. Então é muito mais fácil você, por exemplo, manter os professores, manter os materiais necessários, mas a infraestrutura está colocada. Nós temos sérios problemas de infraestrutura. E eu acho que é ainda no Brasil. Eu até dias atrás ouvi aqui mesmo um debate aqui na Câmara de Vereadores, aqui de Passo Fundo, onde um vereador trazia um número que ele não é verdadeiro. Ele dizia que o Brasil investe em torno de 5%, né? 5,2% em educação, que se compara a países como o Japão. Mas é sempre bom lembrar que o PIB do Japão, ele é talvez 2 ou 3 vezes mais do que o PIB brasileiro, com uma população metade do Brasil. Ou seja, a investimento, eu acho que o verdadeiro cálculo é o investimento por aluno. Sim. Do Japão, obviamente que vai ser muito maior, porque eles têm, apesar dos dois investirem 5%, um PIB alto e uma população mais baixa. Com certeza. Então, tem que cuidar muito quando se faz esses comparativos, né? Esses comparativos e comparativos, por exemplo, sobre avaliação, por exemplo, que se toma, a gente tem ouvido políticos em todas as esferas aí falando bobagem. Você não pode comparar, simplesmente pegar um número e comparar um país com outro país, porque são contextos diferentes. Realidades diferentes, né? Estruturas diferentes. E o que essas avaliações consideram são algumas questões, não são todas. Ou seja, não há uma avaliação sobre todas as áreas de conhecimento, por exemplo. E agora vem todas essas mudanças ali impactantes, por exemplo, o ensino médio. Há uma discussão séria ali feita por redes estaduais, como é que eles vão implementar isso? Porque se fez a reforma, uma reforma que estupidamente vem através de medida provisória, que no Brasil é uma coisa inédita, né? Assim, você encaminhar uma reforma do ensino num nível fundamental. Por uma medida provisória, né? Por medida provisória. Ou seja, já estraçalhou, inclusive, a ideia básica que está na Constituição, na LDB, da educação básica, que envolve infantil, fundamental e médio. Né? Porque você separou. E agora você tem em discussão ali a Base Nacional Curricular Comum, que ainda não foi aprovada para o ensino médio. Inclusive, agora teve uma decisão recente, de uns 15 dias atrás, se não me engano, que jogou para 2018. A decisão da Base Curricular. Da Base Comum. Só que a reforma do ensino remete para a base. E ela depende da base. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma reforma que ela está em aberto, porque você não sabe o que vai se aprovar. Se, por exemplo, aprovar todas as disciplinas que hoje constam no atual ensino médio, ela vai ter que voltar. Mas aquilo que foi feito a reforma não contempla isso. Então, eu não sei como é que você vai resolver isso. Porque é sempre bom lembrar que a reforma do ensino médio trouxe uma novidade, né? Entre várias questões, uma delas que ela é muito forte é a questão da divisão em 5 itinerários diferenciados, né? Sim. As linguagens, a matemática, as ciências humanas, ciências da natureza e o curso técnico, né? Que a partir do 3º ano o aluno já teria que fazer essa opção por um desses itinerários. Eu acho que é isso que você fala da impossibilidade hoje de se fazer, né? Sim, eu não sei como é que as escolas vão fazer isso. Por exemplo, se você tiver numa escola que tiver um grupo que quer fazer uma área
e outro grupo optar por outra área. Como é que você vai fazer? Tem infraestrutura para isso? Tem professores para isso? Os professores estão preparados para trabalhar? Porque ela mudou também, dentro da proposta do ensino médio, mudou também a questão das disciplinas. Você tem uma carga muito mais alta de matemática e português. E, inclusive, a obrigatoriedade de 3 disciplinas, né? E inglês. Agora eles introduziram outro por força das pressões que houve ali, enfim. Então, eu acho que está muito confuso. Aliás, não sou eu que estou falando, outros falam. Eu quero que tu, assim, nós estamos quase no fim do nosso programa e eu gostaria que tu me falasse, para terminar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da programação da AMPAI. E já para fazer esse fechamento, como a gente está falando em educação e perspectivas, me faz também uma breve perspectiva do que tu acha que vai acontecer aí nos próximos anos para a educação. Tá? Essa proposta eu acho que é mais... Essa proposta do Congresso, na verdade. É mais complicado. Então nós vamos ter, assim, nesse evento, inicia no dia 11, à noite vamos ter uma palestra com o tema do evento, que é Políticas Educacionais como Campo de Disputa, essas tensões entre o público e o privado, com a doutora Vera Maria Peroni da URGS. Depois temos, assim, apresentações no dia seguinte das comunicações. Está aberta, inclusive, as inscrições. As inscrições de trabalhos vão iniciar agora em janeiro também. Qualquer professor, por exemplo, da escola pública pode caminhar trabalho. É um resumo expandido de 3 a 5 páginas. Os critérios depois vão estar disponíveis ali também. Nós vamos ter depois, no dia 12, à tarde, uma mesa muito interessante. São 2 momentos, né? Nós vamos ter uma primeira parte, 4 mesas, que vão tratar de vários temas que são temas que, vamos dizer assim, são discutidos no âmbito da AMPAI. Então, política e gestão do financiamento da educação, ação do Estado e direito à educação, políticas de formação e valorização dos profissionais da educação, que é um tema muito forte hoje, política e gestão do Sistema Nacional de Educação, o PNE, inclusive, como um dos temas das mesas. Então, tem 4 mesas simultâneas e depois temos um momento de apresentação de 3 experiências que são experiências inovadoras do ponto de vista da gestão, de enfrentamento das questões todas, que é uma experiência aqui do Rio Grande do Sul de Soledade, do município de Anchieta, Santa Catarina, e do município de Curitiba, no Paraná. Perfeito. E aí continuamos depois no dia seguinte, no dia 13 de abril, com também comunicações, e temos uma mesa que consideramos muito importante sobre a educação pública no Brasil atual. Então vamos ter o representante da ABRUC, que é a Associação das Universidades Comunitárias. Temos também a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior. Estamos finalizando agora também com a presença um convite para o presidente da AMPAI também, falar em nome da AMPAI. E depois continuamos no dia 13 à tarde com os outros eixos que trabalham com esse sistema também que essa temática que tu citou anteriormente, né? São políticas educacionais, diversidade e cidadania, que é um tema lá, inclusive, da CONAI, política e gestão da educação democrática da educação, política e educação superior e política da pós-graduação. Então, temos mais ou menos essa programação com a presença de várias pessoas aqui da região sul, né? São pesquisadores já consagrados que vão coordenar e participar dessas. São 8 mesas temáticas, são 2 professores de cada mesa, com mais um coordenador. Então, nós temos aí pelo menos uns 20 palestrantes que vão participar desse evento. Então, estamos assim fazendo essa divulgação, né, e convidando para que as pessoas se organizem, apresentem trabalho. Os critérios vão estar disponíveis também num site específico da AMPAI, aqui no site da UPF, vai ter um específico da AMPAI, com as informações que temos aí, o Centro Regional de Educação também, que está acompanhando. E apoiando, juntamente com o programa de pós-graduação, a própria universidade e o Parfor, que estão dando apoio, então, para que aconteça esse evento. Esperamos, então, essa mobilização para discutir exatamente o caráter público da educação. E as perspectivas da educação nesse novo contexto, né? Eu acho que nós temos, a curto prazo, ali que eu falo, daqui até um prazo de 4, 5, 6 anos, aí, um período muito difícil de recuperar ganhar um espaço maior essa ideia de educação pública. Educação pública, com né? certeza. Mas
Estamos aí, inclusive, o evento faz parte um pouco desse movimento de discussão, que não é localizado, tem várias discussões em andamento. Em outros eventos também, em né? Outros eventos, no Brasil e no feitas. exterior também, porque os problemas em outros lugares também ele é um pouco parecido, né? São semelhantes, né? Então tá, eu quero te agradecer, Thelma, pela tua presença, pela tua disponibilidade de vir conversar conosco, falando sobre a AMPAI, e fica o convite, né, para todos os professores da rede pública municipal, estadual e particular, inclusive, né, para que participem e apresentem seus trabalhos. E nós gostaríamos que, em especial, esse programa ele é direcionado ao professor municipal, que o professor municipal participe de fato, porque esse é o momento de mostrar esse belo trabalho que centenas de colegas da rede municipal fazem no seu dia a dia. Então fica esse convite, fica mais uma vez o agradecimento a você, Thelma, pela tua presença, e fica também o convite para que você fique aqui conosco, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.